Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. Olá, espero que estejam todos muito bem. Faz tempo que a gente não grava com um convidado tão ilustre assim. Maria Augusta Orofino está hoje aqui no Tábula Rasa Sênior. É uma fera que vai falar pra gente de toda a experiência que ela está tendo em compartilhar esse conhecimento que ela tem sobre inovação e empreendedorismo. E principalmente o foco que ela está dando nos últimos tempos para empreendedorismo e inovação acima dos 50 anos. Olha só, uma coisa que a gente ficava pensando, cachorro velho não sabe fazer truque novo, ela vai provar pra gente que isso é um mito, é uma crença limitante e que a gente pode sim aprender a dar saltos e carpados duplos e triplos, porque no mundo de empreendedorismo e inovação, ela, como ninguém, sabe de vários casos de sucesso que vai trazer pra gente aqui hoje. Então, com vocês, a Guta, grande amiga, por favor, apresente-se para nossa audiência. Felipe, uma alegria estar aqui, quero agradecer esse convite aos amigos em comum, né? O Marcelo Egéia, que nos bota em contato, já tem uma gravação aqui contigo também, a gente sempre recomenda os amigos que nos trazem essas pontes. E, bom, eu sou de Florianópolis, quem está escutando aí em Portugal, esse sotaque não é português, né? Eu moro em São Paulo há 11 anos e venho trabalhando com inovação e empreendedorismo nos últimos 20 anos e agora no lugar de fala começo a observar esse etarismo silencioso que tem dentro das organizações, a dispensa de profissionais muito qualificados, com 48, 50 anos de idade, onde são demitidos antes da possibilidade de uma aposentadoria, e trago então esse programa que eu tenho chamado de Empreende 50 a mais, esse método Silver, que nos mostra que nós temos muito ainda para poder contribuir e apoiar todo esse ecossistema na qual a gente está inserido, né? Então é o que eu tenho trabalhado e é uma alegria poder trazer essa experiência aqui contigo nesse bate-papo hoje. Que legal! Eu não posso deixar de perguntar, ou começar esse nosso bate-papo com uma curiosidade. Como que começou esse teu interesse em não só... eu vi a tua mentoria que parece assim, brilhante e tem trazido aí vários jovens empreendedores após a aposentadoria, né, a estar fazendo um salto ou um reposicionamento na carreira deles como empreendedores. Então, eu queria saber o que trouxe você até esse ambiente de inovação e empreendedorismo para esse público acima de 60 anos, acima dos 50 anos. Então, Felipe, eu sempre fiquei muito incomodada com o trato da pessoa acima dos 50. Então, a gente tem muito programas sociais, programas para pessoas de baixa renda, onde sempre se trabalhou como uma infantilização desse adulto. Então, uma primeira coisa que sempre me incomodou, bailinho de debutante, festinha de final de semana, num sentido de que por que nós não podemos continuar sendo produtivos e atuando com o nosso lado cognitivo. E agora, cada vez está mais premente um descarte muito grande de profissionais muito capacitados, pessoas que já nasceram numa era de ter computador, que já trabalham com altas tecnologias, que tiveram uma posição na organização, mas que de uma hora para outra, por uma questão de corte ou de qualquer outra necessidade, se veem sozinhos no mercado de trabalho. E aí eu comecei, eu tenho uma experiência gigante em mentoria, em inovação em modelos de negócio, fui precursora do Brasil nesse assunto, fiz muita mentoria para startups, e aí chega uma hora e digo, eu estou acima dos 60 anos, eu tenho lugar de fala, eu estou ativa. E aí começo a pensar e observar o que a medicina vem falando da longevidade, que nós vamos viver até 120 anos, mas a gente não tem uma aposentadoria que segure toda a festa, né? Nós temos muitos lugares para ir e para usufruir, mas que hoje quem tem uma aposentadoria normal, sem um plano complementar, não consegue ter toda a disposição para viajar pelo mundo, sabe? Porque não dá, porque é caro. Porque o euro é caro, porque o dólar é alto e a nossa moeda não bate com isso daí. Então, não só em questão de viagem, mas também no lado cognitivo, da pessoa se sentir ativa
no seu lado intelectual, né? Nós temos o Dr. Drauzio Varela, que no Brasil ele comenta que as pessoas que têm uma atividade intencional, ela tem uma possibilidade de ter os neurônios e as sinapses mais ativados. Então, por que não juntar os dois, né? Poder responder a uma necessidade daquilo que eu também vejo, que muitos profissionais gostariam de ter feito uma coisa, mas na época não fez. Então, também é uma possibilidade de resgatar aquele sonho de infância da qual ele não pôde trabalhar e executar agora com maestria, com leveza, sem pressão de horário, sem ter que, né? Porque a gente chega numa idade que eu não tenho mais que, eu faço o que tiver afim. Isso. Né? Então eu posso organizar uma atividade profissional ainda, intencional, sem a pressão de ter que bater ponta, assinar carteira, responder para alguém. Não, a gente não responde para mais ninguém, né, Felipe? A gente não responde para ninguém, é uma beleza, assim, a gente faz tá afim, né? Se a pessoa já não bateu ali, a gente já diz, não tenho agenda. É muito bom, né? E eu vou te falar. Olha, que pena, não tenho agenda. Eu vou te falar, eu desisti da minha vida como empreendedor quando eu descobri que eu era um péssimo patrão de mim mesmo ou eu era um péssimo empregado de mim mesmo. E falando nisso, eu queria saber qual é essa diferença entre empreendedorismo e inovação. E óbvio que tem suas complementariedades, mas há uma diferença. Como que é tratar dessa diferença em termos conceituais, em termos teóricos e práticos daquilo que você tem visto no mercado ultimamente? Então, quando a gente pensa em inovação, sempre vem uma coisa disruptiva que vai mudar o mercado, drones dirigíveis, né? A gente começa a ver aí a China, a própria Embraer, que tem aí a sede dela em Évora, né, em Portugal, trazendo essa questão dos drones. Isso é disruptivo, né? O nosso micro-ondas foi disruptivo. Nem sempre a inovação precisa passar por isso. Nós temos um estágio da inovação que é aquela inovação em processos, que é o nosso dia a dia, que é a inovação na sua própria carreira, né? Nas suas próprias entregas. Então, se eu preciso hoje me tornar relevante no mercado, ainda como um profissional ativo sendo considerado, eu preciso inovar nas entregas. E essa entrega tem uma inovação que é a inovação processual. Ela não é nada estranha, né? Mas como que eu trago tecnologia para o meu negócio? Como que eu sei trabalhar bem com o meu LinkedIn, que hoje é um fator importantíssimo de conexão profissional? O que eu quero fazer? Quais são as entregas que eu terei? Será online? Nós estamos aqui falando online. Se eu quiser dar aula online, eu tenho que dominar a tecnologia, então eu tenho que inovar nesse... mas eu sempre fui da sala de aula presencial, mas agora tem outros equipamentos. Então, trazer essa inovação para o seu processo profissional nos mantém ativos e nos mantém relevantes, né? Então, isso é fundamental. Eu faço intencionalmente mudança do meu portfólio, como se eu vendesse óculos, não é? Eu vendo serviço, mas intencionalmente todo ano eu faço uma revisão do meu portfólio, porque tem assuntos que ninguém mais pede, que não é o que está falando, e aquilo virou commodity. Então, qual é um assunto novo que eu posso trazer, que não tem ninguém conversando? Que produto novo eu posso trazer? Meu sonho era ter uma cafeteria. Qual é o modelo de cafeteria que você vai ter? Não é só o café, eu posso criar um espaço de coworking junto, posso trazer uma alimentação rápida, posso fazer teleentrega. Então, isso é inovação, trazendo junto para o empreendedorismo, né? Quem não está se atualizando vai caducar, né? Ou tem aquela velha receita de bolo da avó, que ela é tradicional e, como tal, não pode mudar. Ainda assim, ele vai ter que ter produtos adjacentes para poder compor esse mix, né? Então, esse é o papel que eu vejo da inovação na sua vida, né? Quem está nos ouvindo, eu deixo essa pergunta. Quando é que você teve a coragem de fazer uma primeira coisa pela primeira vez, né? Como que você enfrentou o seu medo de alguma coisa, né? Eu tenho receio. Então, tem pessoas assim que, principalmente na minha faixa etária, eu não sei desse negócio da IA. Eu já tenho um e-book que eu já mando, Felipe. Gente, vamos estudar isso daí, é tão simples. Vocês podem ajudar aí os netos a fazer tarefa de escola com muito mais facilidade, né? Ou monitorando o processo e aprendendo, né? Então, eu vejo que tem um campo gigante para unir os dois, muito grande.
tudo isso que você mencionou agora, você estava falando e estava vindo à minha cabeça a ideia de profissionais, digamos, profissionais independentes, que na verdade são empresas, são pessoas jurídicas hoje em dia, né? São MEIs e etc., que começam a ter aí uma oportunidade de trazer a tecnologia para dentro do seu negócio de uma forma muito mais simples e muito mais fácil, e não estão ainda fazendo uso. Por exemplo, quantas pessoas do nosso círculo, como cliente, reclamam de prestação de serviços, né? Que os profissionais agendam uma hora e não conseguem cumprir uma determinada agenda. Isso é entrega. Quantos reclamam que às vezes é prometido um determinado serviço e o serviço não sai da maneira porque a pessoa perdeu as anotações. Caso até de alfaiates, marceneiros, que tem que voltar 3 vezes para tirar a medição porque não anotam corretamente essas medidas, enfim. Então, essas pessoas que poderiam estar usando essa tecnologia a seu favor, estamos aí com um exemplo simples, mas que pode trazer aí, no caso, para eles, um diferencial competitivo nesse empreendedorismo que eles talvez estejam buscando, que pode ser a diferença entre ter clientes para a vida toda e clientes recomendando o serviço deles, e outros que não estão recomendando. Tá certo esse entendimento da minha parte? Nossa, tá super certo, sim. Eu fiz um trabalho de mentoria recente para uma empresa do Chile sobre a questão era a gestão do tempo, né? Eles me chamaram porque também é uma outra especialidade que eu tenho muito forte comigo, que é a gestão do tempo, que tem muito a ver com isso também. E a dificuldade deles era como que eles elaboravam relatórios das pessoas que estavam em campo, na rua. Porque o grande problema é que não tinha tempo de fazer relatório. Então, mas a diretoria queria tal do relatório. E aí nós trouxemos a questão da IA acoplada a um bottom, que é um produto que existe hoje no mercado. Então você pode ter ou no pulso ou pendurado no pescoço, enfim, que fique próximo do seu tom de voz. E tudo que está sendo falado está sendo gravado nessa IA, que está transcrevendo aqui, como a gente tem aqui o Copilot, Gemini aqui gravando se a gente quiser. E aí quando você sai, esse cliente sai da alfaiataria ou sai enfim, de qualquer outro trabalho, você baixa aquilo ali no seu computador e ela gera uma ata de reunião, um relatório daquilo tudo que foi comentado e que até que se nós fôssemos anotar, a gente não teria capacidade, Felipe. Então olha que prático. Se eu vou fazer um trabalho de campo, se eu vou fazer um trabalho de visita técnica, eu posso ter essa IA hoje comigo, que ela acoplada ao seu físico, né, pulso, pescoço, sei lá o quê, como um bottom. Depois você pode ter toda a transcrição daquela conversa, daquele bate-papo, e levar para fazer um mapa mental, para fazer uma ata de reunião, para você depois poder estudar. Porque eu sempre comento assim, nós temos 3 situações de pegar uma informação. Ou eu posso ser uma pessoa mais auditiva, então eu escuto bem, gravo, e tem pessoas que gravam muito bem, mas com a idade isso vai acabando. Eu posso ser visual, eu tenho necessidade de ler, eu tenho que ler, ou ser o sinestésico, que além de receber o texto, eu vou imprimir, vou anotar, marcar texto, enfim, vou fazer meus rabiscos. Então, qual é o seu estilo? Nós temos tecnologia hoje para te apoiar. Então, isso é que eu vejo que não precisa mais estar num sofrimento, sabe? A gente tem hoje tecnologia muito barata, onde você pode trazer toda a familiaridade que você pode ter e não ter. E, claro, associado a isso, trabalhar um processo de gestão do tempo e monitoramento de agendas e plataformas digitais que nos apoiam. Então, por exemplo, eu trabalho reuniões, eu marco na minha agenda do Google, eu trabalho com o Google. Mas eu já tenho com o meu time, eu trabalho com o Trello, que é um software de gerenciamento de projetos. Então, todos da equipe têm acesso àquele único espaço, e conforme o time tem grupos diferentes, né? Então, um não acessa o outro. Eu trabalho com todos os arquivos em nuvem. Então, hoje tem situações onde toda a minha equipe é remota. Eu tenho pessoas que moram em Portugal, outras em Florianópolis, em São Paulo, Rio. Não importa onde moram, a gente só trabalha remoto. Mas o tempo todo está em constante contato. Por quê? Porque a tecnologia nos une. Então, não tem que ter medo. Não morde, sabe? E é muito rápido da gente estudar isso hoje, porque tem muitos tutoriais
disponíveis hoje, né, no YouTube, ou tem sempre um amigo que ajuda. Eu sempre digo, qual é a melhor tecnologia? Aquela que tem um amigo que vai te ensinar. Essa é a melhor. Porque se precisar, você passa a mão no telefone, manda um WhatsApp, conversa e ele vai te ensinar, né? Na pandemia mesmo, assim, eu precisava, fazia muitas reuniões, muitas aulas, comecei a usar o mural. Por que eu uso o mural? Porque o Raul, que era meu amigo, sabia muito bem, me ajudou, foi na primeira aula comigo, eu não fazia ideia do que era Zoom, do que era mural, a gente não sabia o que era isso, né? Quando dia 17 de março lá, ninguém sabia o que era isso. E aí fomos aprendendo e aí a gente vai se familiarizando com a situação. Então, Felipe, é um campo maravilhoso. Eu acho que isso nos dá, assim, entusiasmo, nos dá curiosidade, né? A pessoa que quer mudar, ela sai de uma CLT e vai pegar o seu CNPJ, porque tem que ter o seu CNPJ. Não fique em outra forma de remuneração, gente. Não aceitem qualquer outro tipo, porque o imposto de renda é muito alto. É muito melhor você ser um CNPJ com um bom contador, né? Então, isso também tem outras questões, né? De ficar mandando outra forma de receber muito caro, então isso também ajuda. E está tudo bem, né? Está todo mundo feliz nesse sentido de que você vai se tornar essa pessoa jurídica, mas também prestando um trabalho como pessoa física, né? E nesse aspecto da gente ser o empregador de nós mesmos, o chefe de nós mesmos, que a gente estava falando ainda há pouco, ainda tem alguns mitos de que para ser empreendedor, principalmente quando a gente chega numa idade acima de 60, a gente vê essas ideias disruptivas, a gente vê essa questão de inovação tecnológica cada vez mais desafiadora em termos de chegar e ultrapassar determinados limites em termos de produtos, em termos de serviços. E as pessoas esquecem que, como você mencionou, o processo operacional executado com excelência e qualidade é o que garante. Não adianta nada você ter um produto maravilhoso e o teu processo não entregar aquilo que você está prometendo. Isso, para quem traz essa experiência de vida, seria uma vantagem competitiva neste mercado, onde a gente não vê, cada vez mais a gente não vê oligopólios e monopólios, principalmente na prestação de serviços, na microeconomia, né? Nos negócios menores, nos negócios de bairro ou nos negócios que começam aí com uma iniciativa individual. A gente vê que é praticamente uma livre concorrência, é um competindo com o outro, onde o processo operacional seria realmente o grande diferencial para entrar com sucesso e ter esse prazer de empreender acima dos 60 anos? Eu acho, Felipe, que mais do que competição é colaboração. Eu vejo que a diferença na nossa idade é um processo colaborativo. Que legal. Então, assim, eu estou aqui porque nós temos um amigo em comum, que é o Marcelo Agé, que me indicou o teu nome. Ele não está competindo comigo, ele está colaborando, né? Então, eu tenho hoje bons amigos profissionais que são bons colaboradores. Então, para quem está começando, que vai começar a sua empreitada, né, a sua carreira como um profissional autônomo, CLT, eu diria, procura a tua turma primeiro e traga complementariedade de assuntos. Quando a gente traz complementariedade de assuntos, eu não vou falar o que tu falas e você não vai falar o que eu falo, nós temos um campo maior de atuação. E eu vejo isso que na maturidade, na faixa etária que nós estamos, é muito bonito, porque realmente um indica para o outro e vai falar, olha, eu não falo de futurismo. Quem fala de futurismo é o fulano. Olha, eu não abordo essa questão de sustentabilidade. Poderia falar. Se eu me tocar estudar, eu vou falar, olha a quantidade de livros que eu tenho aqui. Eu sou, antes de tudo, uma grande pesquisadora, mas eu respeito os meus colegas e eles me respeitam. Então, gente, isso é tão bacana o que a gente vê, da gente não se meter na seara um do outro, mas se preservar esse grande ecossistema que nós vamos formando no Brasil. No Brasil, né? Porque, claro, eu estou no Brasil, mas isso pode ser em qualquer região, né? Onde a gente vai trazendo complementariedades e apoio mútuo, porque daqui a pouco uma empresa não quer só o Felipe, ou não quer só a Maria Augusta, ele quer uma trilha de aprendizado. Ele quer uma grande consultoria que resolva várias áreas.
E aí a gente tem essa cadeia formada e a gente entrega cada... E assim, sabe, a gente tem trabalhado cada um no seu CNPJ. E a gente chega para a empresa e diz assim, olha, empresa, nós temos aqui esse assunto, vai ser entregue por 5 profissionais. Cada um tem seu CNPJ, tudo bem? Ela vai dizer, tudo bem. Ela aceita. E aí a gente faz a entrega coletivamente, cada um entrando no seu pedaço, claro, com toda uma conversa, tem sempre um orquestrador que traz o entendimento desse assunto, mas isso eu vejo que eu já tirei a palavra competição do meu vocabulário, sabe? Porque se alguém está competindo comigo, eu entrego. Aí leva. Não, isso é desgastante. A gente está na competição. Quando a gente está na colaboração, eu vou sempre pensar em você, sempre vou pensar no Egeia, sempre vou pensar, sei lá, em Keynes. Nossa, o que eu... Puxa, isso aqui dá para oferecer para ele. Né? Isso aqui dá para poder entregar esse pedaço para ele, eu fico com outro pedaço. Porque é muito bacana isso, eu vivo isso, sabe, Felipe? Assim. Essa é uma visão particularmente de uma pessoa que já tem um pouco mais de vivência e de experiência para saber que competição muitas vezes desgasta e relacionamentos e conexões aproxima. É sempre melhor a gente ganhar muito sempre, e quando a gente compartilha, isso é quase como uma receita de bolo, né? Esse ganho se multiplica ao longo do tempo. E a gente fala tanto de networking, né? Quem são as pessoas com quem tu podes contar? Quem são as pessoas que na maior vulnerabilidade tua, extrema vulnerabilidade, você pode abrir o coração? Porque a gente já tem uma situação tão desafiante de mostrar valor, porque nós continuamos tendo que mostrar valor para as empresas. Eu passo por etarismo também. Eu escuto isso. Mas que tu, sabe, não é aquela atriz da Globo, gostosona que está no palco, com ainda que tem esse preconceito para a gente. Mas tu traz muita informação nas tuas palestras. Claro, eu estou trazendo conhecimento. Anota! Traz aí, grava, né? Então vê, isso é preconceito. Isso é um preconceito que ainda tem para a gente. E vou dizer para quem está nos ouvindo, vai ter. Mas na medida em que nós nos unirmos e começarmos a quebrar essa forma de pensar, vai acabar. Porque por que hoje os presidentes das maiores potências mundiais estão acima de 75 anos, Felipe? Pode dar um Google ali. Idade dos presidentes do G8, todos têm acima de 75. Donald Trump tem 79. Né? Então a gente vai ver isso. Por que atrizes e atores, cantores conseguem estar no palco acima de 80? Nós temos aí no Brasil Gil, Ney Matogrosso, Caetano, Bethânia, Fernanda Montenegro. É no teatro. Por que são artistas plásticos? São a Academia Brasileira de Letras. E por que no meio corporativo nós temos ainda o preconceito que acima de 50 é impotente? É ou não é um preconceito? Então nós temos que começar a gritar nesse sentido. É uma situação que começa... Está dando saltos no palco com 84 e eu não posso. É uma situação que, inevitavelmente, querendo ou não, as empresas vão ter que mudar. Porque com a pirâmide populacional do jeito que está indo, essa demografia extremamente inversa que o mundo inteiro está vivendo atualmente, para os próximos 30 anos, ou as empresas começam a enxergar como fazer essa convivência e esse desenvolvimento do seu modelo de negócios com pessoas de inexperientes, mas que estão começando e ingressando no mercado de trabalho, com um pessoal mais experiente, já, digamos, próximo de uma aposentadoria ou de entrar num novo ciclo da vida, né? Como que faz para que esses dois grupos convivam cada vez melhores, porque não vai ter profissional novo para todas as empresas. Vai ter profissionais mais maduros, vão ter profissionais mais vividos. E todos os argumentos que podem ser usados para não empregar esses profissionais estão caindo por terra. Isso daí, a gente está falando de empreendedorismo, mas dentro até das empresas, elas começam a ter uma maior contratação de empreendedores também acima de 50 anos, não? Apesar de não tê-los como força fixa da sua empresa,
eles acabam contratando e recorrendo a essa ajuda externa para exatamente, principalmente nos momentos de crise, recorrer a essa experiência e essa vivência para conseguir suportar a empresa nas suas decisões e nos seus movimentos desses momentos, certo? Certo, não, e tem mais, assim, nós temos hoje, tem surgido, começou nos Estados Unidos e não sei, é em Portugal, mas aqui no Brasil já está chegando, que é um profissional as a service, né, como um serviço. Então, por exemplo, eu fui uma grande diretora de RH, meu salário é alto, eu não tenho condições de uma empresa me absorver nesse valor, mas eu consigo 10 empresas ou 5 empresas que conseguem me contratar uma vez por semana as a service. Então eu entro ali para prestar um serviço como o meu CNPJ, com a minha experiência, e vou ali, na segunda vou numa empresa, na terça vou em outra. Então isso começa a surgir em grande volume, porque é uma maneira da gente absorver principalmente pessoas muito capacitadas e que estão aptas a continuar contribuindo. Então isso é uma solução. A outra é a pessoa realmente criar sua própria consultoria, né, e ela poder oferecer trabalhos temporários, né? Então eu vou lá, eu tenho que resolver um problema específico, intencional, minha proposta é de resolver isso em 3 meses, eu entro ali e resolvo. Então isso também tem um campo bom para trabalhar, né? Também tem isso. Isso dentro de como que eu volto para a grande corporação, né? Depois eu posso voltar como conselheiro, né? A gente tem muitas ofertas hoje, mas nós temos poucos conselhos estruturados nas empresas, considerando que 90% são empresas familiares. Então tem um campo gigante para se poder trabalhar esse conceito do que tem aí, startups, então. E o quarto ponto que eu trago aqui é a própria mentoria reversa, Felipe. Essa geração, que não sei qual é a letra que vai estar hoje, porque todo dia aparece uma, mas a Z principalmente, elas permanecem 3 anos no máximo. Então, como que eu vou manter a cultura organizacional de uma organização? Como que eu mantenho longevidade nos seus processos se eu tenho uma turma que não esquenta a cadeira? Porque não gostou, não deu bom, ele vai embora. E assim é o estilo. Então, quando eu trago uma mentoria reversa, esse profissional 50 mais, ele tem muito mais resiliência. Ele já... cutícula dele já não espeta mais nada. Um prego enferrujado não entra no pé, porque tem cutícula, a gente tem cutícula, né? Para segurar o rojão. E aí eu posso trabalhar resiliência, antifragilidade com essa turma mais nova, né? E eles nos darem apoio na tecnologia, nos novos processos, na nova forma de pensar. Eu acho fantástico esse processo de mentoria reversa que pode acontecer. Porque a gente aprende, eu aprendo mais com os meus alunos, eu aprendo demais. Assim, é uma troca, uma via de mão dupla, não? Essa reunião que eu tive estava comentando, fiz um design sprint semana passada com uma empresa e tinha uma galera nova ali que poderiam ser meus filhos. Eu dizia, que aprendizado. Gente, que aula que eu estou tendo aqui, eles me explicando qual era o squad, como que eles faziam as sprints, que é uma coisa que eu tenho livro escrito, mas que eu não estava vivendo com eles ali o dia a dia. Que saí exausta, a gente sai cansado, né? Porque foi um aprendizado maravilhoso de troca, né? Então eu vejo muita vantagem. Isso tudo que a gente está falando me remete para a época que eu estava no início da minha carreira e muitos profissionais que já tinham, assim, até na época, mais de 45 anos, tivemos aí na década de 90 uma onda de programas de demissão voluntária, programa de demissão incentivada, onde as pessoas recebiam um bônus para pedir demissão, para entrar nesse programa e saíam. Alguns que já tinham 20, 25 anos na empresa, saíam com capital e pegavam esse capital e aplicavam em algum negócio, seja ele franquia, compravam um sítio para produzir hortaliças, outro abria uma pet shop, o outro decidia abrir um escritório de advocacia. E uma das coisas que eu queria perguntar para você, como que é a tua visão dessa coisa que as pessoas querem empreender, mas querem continuar grandes? Traz um pouco da cultura do antigo CNPJ e achar que tem que continuar grande. Se vai abrir um bar, não pode ser um boteco de esquina. Tem que ser
um bar no estilo nova-iorquino, londrino, quer gastar, porque acha que quanto mais gasta, a receita de sucesso estaria nisso daí. E o começar pequeno, antes, era o normal. E agora parece que o novo normal é que tem que ser extremamente tecnológico, extremamente design do futuro, tem que ser uma coisa luxuosa, tem que trazer, aí no caso, um grande investimento envolvido para ter sucesso. Os teus alunos, os teus mentorados, como que eles recebem de você esse tipo de instrução? O primeiro problema que a gente passa hoje é um problema muito sério mesmo, que a gente está vendo que a faixa etária dos 60 a mais está muito endividada, porque de alguma maneira ou gastou além, ou não previu uma reserva, ou porque contribui em ajudar ainda seus filhos. Então, isso são dados que estão aí, tem matérias aí trazendo essa condição. Sim. E a gente tem visto isso. A recomendação que eu dou hoje, assim, primeiro ponto da mentoria, é a situação de buscar um profissional, um mentor específico de investimento financeiro, Felipe, porque esse é o maior problema. Não é o negócio que você vai ter, mas é o quanto que você precisa manter aquilo de pé. E aí tem Peter Sins, é um autor que eu gosto muito, que ele tem um livro chamado Pequenas Apostas, chama Little Bets. E quando a gente trabalha com inovação, prototipagem, a recomendação que eu dou é: comece pequeno e vá se aperfeiçoando. Essa é o princípio do design thinking, da gente trazer esse design sprint. Então, qual é o primeiro teste que eu vou fazer? E aí é pequeno mesmo. Você quer abrir uma padaria? Você sabe fazer pão? Mas eu vou contratar pessoas. E o dia que o padeiro não for, como é que vai ser? Então, vai comprar uma máquina de fazer pão, vai fazer pão em casa. Vai aprender o tempo de assar, a textura da massa, vai aprendendo. Que ótimo. Daqui a pouco você vai ter 2 máquinas de fazer pão em casa. E aí você vai poder experimentar. Se você vai sobrar pão, você vai ter que vender. Eu não gosto de vender. Mas como é que vai ter padaria se não gosta de vender? Então, a gente vai experimentando essa visão nas pequenas apostas. Daqui a pouco você não precisa ter uma padaria ponto aberto. Você pode deduzir que você pode ter a padaria numa casa fechada só para entregar pelo um iFood da vida, uma teleentrega. Ou você fornecer o seu pão, o seu brioche maravilhoso às 6 da manhã para o hotel perto da sua casa. E você ter cliente firme. Então tem tantas possibilidades hoje, Felipe, que é o que eu trago. Qual é o menor modelo que você vai poder testar se isso funciona? Né? Esses dias eu peguei uma pessoa que ela saiu do mercado corporativo, da área de pessoas, e vamos abrir um e-commerce. Me chamaram para ser sócia. Vamos abrir. Cara, a gente vai dando corda. Então tá, quem vai falar com o contador? Quem vai ver qual é o produto? Quem vai receber o produto? Quem vai no correio despachar o produto? A ideia não deu certo. Sabe, eu trabalhei 1 mês nesse processo. Eu só fui dando pílulas assim para a pessoa ir testando. Não era o perfil dela, não tinha como trabalhar naquilo ali, entende? Então, naturalmente se dissolve antes que a pessoa gaste 1 centavo. 1 centavo. Então, quem está nos ouvindo aqui, o que é que você gosta de fazer? O que é que você tem? Não tem sábado e não tem domingo, porque também a gente nessa linha, nós não temos mais dias úteis. Para mim, todos os dias são úteis. Então, se eu tenho que fazer um planejamento do meu conteúdo, escrever meus artigos, eu faço isso no domingo de tarde. Porque se eu tiver que sair, almoçar com alguém, fazer reunião durante a semana, eu já estou com tudo isso pronto. Eu não tenho mais dia. Para mim, todos os dias são úteis, que é uma coisa que também muda, né? Mas, por outro lado, a disciplina de estar arrumada, de brinco, de batom, cabelo certo aqui é rigorosa, né? Então, assim, eu sento intencionalmente no meu horário para trabalhar, ligo meu computador e trabalho naquilo ali, né? Mas se eu quiser sair, porque eu tenho que resolver uma questão pessoal, eu vou e saio e faço. Então é isso, sabe? É gostoso, mas a gente traz um outro olhar, a gente sai de uma tutoria de alguém te observando, mandando fazer, né? A gente passa a ser o líder de si mesmo, né? É curioso isso, porque remete também
ao velho ensinamento de que é a mão na massa e o olho do dono que faz o bolo ficar grande, bonito e saboroso. Então tem que saber fazer o bolo, tem que construir essa reputação aos pouquinhos e ter a paciência, né? Coisa que um empreendedor acima dos 50 anos deveria ter. Se não tem, é porque não passou direitinho por todos os ciclos da sua vida, mas não pode esquecer essas lições que são tão importantes e a gente vê tantas coisas dando certo, dando erradas, então tem que realmente fazer essa análise interna e trazer todo esse aprendizado para aplicar no próprio negócio, né? Sim. E conter e saber buscar apoio, né? Então, se não sabe, então ter A primeira coisa que tem que descobrir é o que quer fazer. Precisa de uma renda complementar? Primeira pergunta, quanto é esse valor que precisa ter? Né? O que eu posso fazer para buscar essa renda complementar sem comprometer a minha renda atual? Né? Sem buscar empréstimo, sem pegar dinheiro caro, né? Mas assim, ir crescendo gradativamente e consolidando. E também, se chegar depois de um tempo, fez um teste, funcionou, não deu certo, desmanche e parte para outro, porque também nós não vamos acertar de primeira. Né? Então, isso também é muito raro, né? Alguém que se vai consolidar. Eu já vi pessoas que se estruturaram para uma consultoria e no que vão oferecer para uma empresa, a empresa chama de volta. Olha, entra aqui como pessoa jurídica, mas vem trabalhar conosco, e está tudo bem isso, né? Vai daquilo que a pessoa quer fazer, né? Então, essa descoberta também daquilo que a gente gosta de fazer é um ponto muito bom, né? Qual é o seu propósito, né? Quando a gente tem um porquê, o como aparece. E, assim, o propósito não é uma coisa simples, assim, é muito interessante, assim, porque quando eu fui descobrindo qual era o meu propósito, não foi uma coisa, hoje eu vou descobrir o propósito, né? Eu fiz um mestrado, porque eu tinha que fazer uma mudança na minha carreira, e eu fui radical, eu tenho que mudar tudo, o que eu vou fazer? Eu fui direto para o mestrado. E quando eu estou fazendo a defesa da minha dissertação, eu não dava aula, não fazia aula, nada, as pessoas começaram a dizer, tu trouxesse um assunto tão complexo e todo mundo entendeu, tu tens que dar aula. Eu digo, eu dar aula? E foi assim, Felipe, foi assim, daí daquilo, porque teu jeito falou, entende? Aí eu comecei a me organizar, eu já sabia fazer eventos, comecei a criar os próprios eventos e me acabei tornando palestrante, professora, facilitadora de workshop nas empresas, porque eu descobri que meu propósito é compartilhar conhecimento, sempre foi. De alguma maneira eu sempre gostei de estudar e compartilhar aquilo de uma linguagem simples. Mas, gente, para descobrir isso, eu morava numa ilha, né, na praia, andei muito em água gelada, andei muito descalço na praia, sofri, chorei, me desesperei, sabe? Foi muita noite, o que é, não vem de cara. Aí você vai lá, resgata a sua infância, 7 a 14 anos, ali tem um segredo muito profundo. Como é que era o seu lugar na brincadeira? O que você brincava? Olha. Muito legal, Felipe. E aí eu me via, sou de uma família muito grande, sou a mais velha, o que eu era? Eu era professora da galera. Eu via todo mundo com cadeirinha, sabe, dia de chuva em casa, vizinhança, aquilo tudo. E depois eu passei também a ser a diretora, porque daí já tinha outras irmãs que passaram a ser professoras, eu passei a ser a diretora da escola. Se promoveu. Me promoveram. Porque aí também tinha muita coisa do escritório, né? Meu pai tinha um escritório com máquina de datilografia e ele deixava a gente brincar ali. Então eu adorava aquela máquina, que é o que eu faço hoje, eu digito num computador e trago conteúdo. Então, para mim, é uma brincadeira, sabe? Descobrir uma coisa tão nova. Importante, que legal. Sim, é muito legal. Eu já peguei pessoas que fiz mentoria, que estava saindo da Volkswagen, que era engenheiro mecânico lá, e aí vão, qual é o teu resgate, qual é o resgate? Adorava mexer no carro do avô, do pai, pega o sítio, transforma lá na casa do vô Guido, põe um carro velho na garagem para a meninada poder mexer, e ele hoje recebe adolescentes na faixa de 10 até 16 anos para poder pescar, para poder mexer no Jeep velho dele,
para poder passar um final de semana sem estar na televisão ou nas redes sociais, né, ou no celular, só brincando na rua. Aí a esposa dele gosta de cozinhar, então ensina a fazer o bolo da avó. Então hoje o sítio deles passou a ser esse espaço onde ele recebe essa turma com hora marcada, né? Finais de semana tem a renda extra, tem a diversão dele, está com a mão suja de graxa, que é o que ele gosta, recebendo a criançada lá. Então, tem escrito isso? Não, é um resgate da infância dele, né? Então a gente tem muito que pode resgatar, sabe, Felipe? A gente esquece, numa época que a gente escutava, isso não vai dar dinheiro, isso não tem futuro. Imagina, que absurdo isso, vai ser advogado, vai ser dentista como teu pai, porque tem que herdar o consultório, né? Então, agora não, gente. Então, quem está nos ouvindo, o que você gosta de fazer, que não tem sábado e não tem domingo, né? Que não tem problema se você folgar na segunda-feira e trabalhar no domingo. Qual é o problema? Quem foi que disse? A gente não está numa fábrica, a gente não está em indústria, a gente está na vida. E dentro desse contexto, que lá no início a tua primeira a questão foi exatamente o endividamento desse pessoal acima de 60 anos, que traz uma pressão pelo sucesso muito grande. Muito grande. E contrasta também bastante com essa questão da saída de uma empresa, da saída de um ambiente empresarial, onde tem o salário fixo todo mês, tem os benefícios, etc. E deixa de ter, passa para uma vida, e a gente fala uma vida de aposentado, e quando a gente está falando de aposentado, existem os aposentados voluntários e tem os aposentados involuntários. Porém, todo involuntário poderia ser voluntário se tivesse se planejado bem, né? E muitos sonhos, eu lembro nessa vida de professor também, numa fase da minha vida, eu dei aula em universidade, tinha um aluno que na aula, eu dava aula de planejamento estratégico, e ele estava falando comigo, olha, minha família, eu e meu irmão, a gente abriu aqui no Rio de Janeiro um estaleiro, a gente faz só veleiro. E Nossa. por que a gente faz? Porque a gente tinha a ilusão de que a gente gostava muito de velejar, a gente sempre velejou muito, a gente participou de competição, sempre gostamos de barco. Então a gente falou, que negócio que a gente vai abrir então para a gente viver da nossa paixão e ter mais tempo para velejar? Vamos abrir então estaleiro para fazer veleiros. Ele falou que depois que ele abriu, graças ao sucesso do negócio, infelizmente ele não tinha mais tempo para velejar, porque todo o tempo dele estava envolvido no negócio. Por um lado é bom, por outro lado, essa questão da administração do tempo, do planejamento. Vem aí, no caso, a minha próxima questão, que é o momento que o empreendedor precisa contratar gente, e esse sempre é um grande pesadelo do empreendedor, principalmente nos dias de hoje, onde a carência de mão de obra e a retenção desses talentos, desses bons profissionais na empresa, acabam sendo aí uma questão extremamente delicada e complicada para quem nunca foi, digamos, o patrão, o gestor dessa mão de obra, né? Como também que você aborda esse tema com o teu público? Então, eu recomendo, primeiramente, que a gente faça um trabalho de não ter exclusividade do profissional, porque aí não gera vínculo empregatício e todos eles serem pessoa jurídica também. Eu recomendo, essa primeira recomendação que eu dou, é assim que eu trabalho, todos eles muito bem pautados em contratos. Então, primeiro profissional que você tem que ter é um bom advogado, né? Porque tem muitas situações de emissão de nota, tem mais questões de particularidades, eu falo da lei brasileira. A burocracia do negócio, né? E a tua questão também de questões trabalhistas, de gerar vínculo empregatício e tudo mais. E dar condições dessa pessoa ter uma complementariedade de renda. Por quê? É melhor dividir um bom profissional e ele estar satisfeito do que ficar só contigo e daqui a pouco, por uma questão, você tenha que dispensar e ele ficar na mão, né? Então, também é uma questão social, né? E o segundo ponto é que se você precisar contratar, né, eu estou abrindo uma loja, eu preciso ter profissionais contratados, nós temos hoje uma terceirização de uma área de RH. Tem muitos profissionais hoje fazendo esse processo de recrutamento, seleção, análise, perfil.
e faça mesmo todos os assessments que existem disponíveis hoje. Então, procure um profissional, o segundo profissional que você tem que ter, essa empresa terceirizada que vai fazer o seu RH. Não justifica você ter uma área disso, mas é necessário. Por quê? Porque tem benefícios, tem aspectos legais e vai trazer a motivação, vai lhe ensinar a fazer avaliação de desempenho, vai verificar até onde você pode promover ou não e trazer um programa de crescimento desse profissional, Felipe, porque isso eu também já tive empresas e tive profissionais com carteira assinada, vamos dizer assim, que até hoje eu tenho que manter aquele caderno lá por conta da lei brasileira, e que eu dizia, aqui você tem o seu primeiro emprego. O crescimento eu vou te ajudar a te colocar em outro local. Então, quando você achar que bateu no teto e que não tem mais espaço como crescer, eu vou te recolocar no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma experiência, assim, emocionante de que nunca tive um processo trabalhista na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu sempre atendi e fui clara, eu vou dizer assim, olha, Pedro, que legal, crescemos até aqui, mas eu não tenho mais como te dar aumento, porque a minha empresa não comporta. Mas você é um profissional fantástico, aceita que eu te ajude a te recolocar? E a gente ia junto para o mercado e eu trazia um outro local para aquele profissional. E pegava um outro mais júnior, né? Então, qual é o tamanho da sua empresa? Até onde pode crescer? Eu não posso competir com uma grande multinacional, nunca vou competir. Mas eu vejo que essa transparência e essa sinceridade, inclusive quando a pessoa está chegando, e dizer claro isso, nos traz parcerias muito longevas e duradouras, né? Porque a pessoa confia em ti. Eu tenho amigos, todos são meus amigos, são meus amigos, sabe? Eu acho isso bonito. Qual é meu grande patrimônio? São os amigos que trabalharam comigo e que hoje, gente, que foram longe, que chegaram longe e que estão chegando longe ainda, porque não pararam, né? São muito mais jovens do que eu. Dá um orgulho isso, né? Um segundo troféu para... Eu não preciso brigar, de novo, eu posso colaborar, sabe? Não tem ninguém roubando espaço. Eu estou sendo sincera, eu vou dizer, cara, meu negócio é pequeno, preciso hoje, mas eu vou te ensinar tudo e daí tu vai ficar forte. E aí tu vai para um outro lugar que... eu digo, Felipe, a gente muda até planta de vaso, é ou não é? Isso não é? Às vezes a gente pega a planta e diz, cara, eu tenho que botar... Esses dias eu tenho uma planta tão grande na minha casa que eu falei aqui com o meu porteiro, não tem como plantar no chão essa árvore, porque não cabe mais no vaso, está batendo no meu teto já dentro de casa. E ele disse, não, eu arranjo um espaço aqui no condomínio, vamos plantar no chão. Então isso também são as pessoas, não são propriedade nossa, né? Não tem o meu colaborador, são profissionais que agregam a sua experiência àquele propósito que a gente está entregando. Isso acaba sendo uma medida de sucesso do seu negócio, né? Se passa um profissional, sai para uma situação melhor e ele continua a carreira dele de sucesso, entra outro, faz o mesmo percurso e outro, significa que tá dando certo, tá fazendo alguma coisa certa, tá na hora até de pivotar esse negócio e se tornar uma incubadora de talentos, não? Podia ser. Olha que legal, nunca tinha pensado nessa coisa, mas realmente acho que nós podemos... Então, esse profissional, ele é pequeno. Talvez ele não possa ser um MEI no Brasil, porque determinadas profissões, como eu, não posso ser MEI. Eu já entro direto como um simples, né? Mas, enfim, conforme a legislação e a sua especialidade, você pode ser essa incubadora de talentos. E ter pessoas muito parceiras, porque também na hora H que dá ferra alguma coisa, ele pode ser um freela seu, sabe? Ele pode te cobrir um buraco naquilo que precisar. Nossa, fulano, deu uma zebra aqui, pode me quebrar um galho aqui, fazer esse trabalho para mim por um mês? Ele vai perder, sabe? Ele pode até estar com uma CLT, numa carteira, ele vai dar um final de semana para você, para resolver aquele problema, né? Então, eu acho que sim, esse profissional, nós somos incubadoras de talentos, né? Nós não temos como ter planos de carreira alto, cuidado com aquilo que você oferece, né? Com aquilo que você está trazendo, com o resultado que essa pessoa vai contribuir para o seu negócio, porque eu já vi gente oferecer salários altíssimos, não ter retorno, não ter entrega e você ficar com uma dívida desnecessária naquele momento. Então, gente, é low profile, né?
é caminhada longa, mas também é uma jornada não é uma maratona que a gente vai correr. É uma caminhada que nós vamos ter que ter. Então, tem que ter fôlego, tem que ter água, tem que ter alimento para segurar essa jornada de muitos anos, né? Profissional tem, é só saber Profissional tem excelentes empresas, quem está nos ouvindo aqui eu posso até indicar, tem excelentes empresas hoje que fazem recrutamento e seleção, que entregam um profissional pronto para você, com busca de tudo que é possível hoje, você não precisa ter isso, mas de qualquer tipo de ficha para ver se a pessoa também não tem passado tenebroso, né, de questão de segurança, de dados, claro. Mas existe. Então, hoje, quem entra para trabalhar comigo tem que ser um profissional que eu possa confiar minhas senhas de internet, vai mexer no meu site, é o nosso escritório, né, Felipe? A única dica que um dos empresários que eu tinha contato, ele deu uma dica que eu trago para minha vida inteira: nunca contrate alguém que você não pode mandar embora. É a única regra que ele tinha, era essa. Perfeito. Não, e assim, nessa análise que eu fiz isso para a minha vida, são muitos anos como empresário, eu digo que eu sou empresário, passei do empreendedorismo, porque eu pago tanto imposto, a gente paga imposto, é empresário, né? Que isso me ajudou muito na vida, tem me ajudado como um princípio realmente que eu adoto, porque as pessoas são sem eles eu não consigo fazer. Então, às vezes eu vejo profissionais que relutam em contratar um profissional. Gente, você está contratando horas adicionais do seu tempo. Como que você vai aumentar o seu tempo? Contratando horas desse profissional. Então, você, na verdade, pega um especialista que vai te agregar horas ao teu trabalho. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito. É o que a gente sempre diz, considerando dentro de uma empresa onde você é o dono, o teu horário tem que ficar naquilo que é o centro do teu negócio, o core business. Sim. Você tem que dedicar o teu tempo àquilo que gera maior valor para a tua empresa, o faturamento da empresa. As atividades que são atividades periféricas que precisam existir, a operação que precisa existir para fazer a empresa funcionar, essas atividades sim merecem bons profissionais e, como você mencionou, tem hoje todo esse suporte aí, graças a não só a tecnologia, mas os novos contratos de trabalho, as novas relações que existem entre empresas terceirizadas e serviços terceirizados como profissional as a service, que trazem aí, no caso, um amparo muito grande para que o empreendedorismo deixe de ser um bicho de 7 cabeças. Mas falando de bicho de 7 cabeças, das 7 cabeças do bicho é as finanças. Que todo empreendedor, não sei se existe um certo medo da matemática financeira, da contabilidade, ou simplesmente do fluxo de caixa. Mas eu gostaria de te perguntar como que pode ser melhor tratado e tirar esse mito de que as finanças é uma das 7 cabeças do bicho. O bicho eu acho que é bem maior, viu, gente? Porque a sazonalidade do seu negócio é o primeiro ponto que você tem que entender. Então, assim, na minha área, que é palestra, consultoria, nós temos uma sazonalidade natural no Brasil de parar em dezembro e começar em março, abril. Né? Então, é mais do que tudo, e quanto que eu preciso faturar para poder ter essa reserva da minha sazonalidade. Então, esse é o ponto. Você tem um fluxo, eu abri uma padaria todo dia abre, mas qual é o dia que mais vende ou não vende? Sim. Então, é uma questão matemática mesmo, né? O quanto que você tem de entrada para aquilo que tem que sair. Porque isso é um problema seríssimo quanto você depende de não ter nenhuma garantia. E a gente, quando é um profissional autônomo, Felipe, é muito difícil ter contrato grande, sabe? Assim, tem profissionais que mediante a entrega. Vai lá, entregou, recebeu, vai para o outro, né? Então, quem tem muita insegurança disso, respira fundo, não é para todo mundo, não é para o fraco. Sim. Empreender, hoje em dia, não é para pessoas que eu já vi, muitas pessoas que me procuraram, que lá dizem assim, não, eu prefiro não fazer marola e aprender a viver com essa aposentadoria que eu tenho e acabou, do que eu comprometer. Eu digo, parabéns.
né? Parabéns, porque requer investimentos, requer coragem de contratar pessoas, né? Requer, às vezes, dar um salto no escuro, e nem sempre dá certo, pessoal. Vou dizer para vocês que nem sempre dá certo, que você aposta que vem um contrato, o contrato já está feito, vem e cancela um contrato, né? Porque tem qualquer outra questão, né? Esse começo de ano na minha área foi muito preocupante, e a gente ficou muito à mercê dessa questão do que é que viria dos Estados Unidos, e aí todas as empresas se retraíram. Agora a coisa acomodou, o dólar está bem, a bolsa está subindo, a exportação tá normal, não foi aquele bicho todo, começa a ter uma melhoria no processo. Então, bora correr para aproveitar, né? Mas outro problema que nós temos de faturamento, quando você é um consultor, ou um professor, ou um palestrante, nós vendemos horas, e eu não consigo duplicar uma hora. Né? Eu tenho um compromisso no final de outubro, fui chamado para outra, eu vou dizer, olha, que pena, minha agenda já está ocupada, e eu não posso cancelar. Às vezes a agenda que vem é melhor, mas eu não posso cancelar por uma questão de respeito ao meu nome também, né? Então, precisa ter, sim, um sistema, e a gente tem, gente, depois que a gente inventou o Excel, tem tantos sistemas hoje, né? Conta Azul, hoje nós temos muitos sistemas que nos dão apoio de monitoramento do teu CRM, né? Eu trabalho com a RD, com resultados digitais. Qual é o teu CRM, o que tem de follow-up, o que você acompanha, né? Então, hoje nós temos muitos, como eu falava do Trello, então, qual é o seu CRM para monitorar as propostas que estão na rua? Você dá conta de fazer isso? Eu conheço profissionais que chamam alguém, um filho, a esposa ou o marido, para poder fazer essa parte, né? Mas quem é que está cuidando? Eu já fiz tudo isso, eu emito a nota, eu recebo, eu pago, porque eu sou muito organizada. Eu trabalho com gestão de processos e trabalho com gestão do tempo. Então, eu realmente dou treinamento nesse assunto, inclusive, porque eu acho que é uma questão de disciplina para que a gente possa ter e saber separar, priorizar, né, o que é o seu lado pessoal e o seu lado empresarial. Então, realmente, separar as contas, separar cartão de crédito, olhar o que é da sua empresa primeiro, tirar o seu como um prolabore, né? Ou vai tirar todo mês como adiantamento, porque daí tem lei também para isso. Né? Tem um imposto de renda que vai ter que ser feito. Tem um bom contador, né, para poder trazer isso, toda a documentação em ordem, porque você vai precisar de pagar o imposto na data correta. Então, tem disciplinas, né, Felipe, que mas tem muita coisa, muita gente dando treinamento nesse sentido aí, ou se no último caso, busque um profissional que vai fazer isso para você, né? E que seja um tutor firme, né? Que segure a onda, né? E não dá para gastar, né? Aí vai fazer o quê, né? Isso que você abordou me traz aí a recordação de um evento que eu tive o prazer de participar quando eu estava expatriado do Brasil lá na Colômbia. Nós sempre fazíamos um evento, um congresso uma vez por ano, e nesse congresso que a gente trazia os profissionais dos concessionários para participar, etc., tinha como se fosse uma parte do evento era buscando ações sociais para a comunidade do local onde a gente fazia esse evento. E num desses eventos nós fizemos como se fosse um Shark Tank, e trouxemos aí microempresários, micro mesmo, negócios individuais, a pessoa que fazia sanduíche, a pessoa que vendia artesanato na praia. A maioria era no ramo de alimentos e artesanatos, quer dizer, faziam bonecas, faziam tapeçaria ou coisas para casa. Então, tinham muitas artesãs. E uma das coisas que chamou muita atenção, que foi praticamente unânime deles, o ponto positivo, que era o atendimento ao cliente, o cuidado que eles tinham em relação a atender bem o cliente, era uma tônica. Então eles foram, assim, unânimes de que o sucesso do negócio que eles já tinham individualmente se devia ao fato deles terem uma excelência no atendimento, mas um cuidado em atender o cliente muito grande. A segunda parte,
que era uma deficiência que todos tinham, era em relação aos custos e ao preço. Então, gerenciavam, de certa maneira, um pouco equivocadamente, os prazos de pagamento com os prazos de recebimento, ou não sabiam colocar o preço certo no seu próprio trabalho. Então, alguns ou tinham um preço muito alto e outros tinham um preço extremamente baixo. E aí, qual é a solução que a gente pode trazer para esse pessoal? Se não é uma pergunta. Se não, ir ao mercado, aprender. Como é que faz isso para uma pessoa que já está limitada em termos de custo? Como é que pode uma pessoa ter um posicionamento do seu produto de acordo com o mercado onde ela atua? Primeiro, Felipe, a gente tem que fazer pesquisa de preço daquilo que está disponível, né? Você trazer alguma coisa compatível com o que o mercado já oferece. Então, não adianta eu achar que meu preço é X e o mercado não está a fim de pagar, porque é ele que vai definir isso daí, né? Segundo ponto, qual é o diferencial que você traz no seu produto para ele ser mais caro? Ou qual é o serviço que eu agrego que eu posso trazer junto àquilo ali, né? Então, é um processo de tentativa e erro. É pegar papel, caneta na mão e ir rabiscando e sentindo e vendo. E daí, assim, eu consigo cobrar por esse pãozinho aqui 10 centavos? Quantos pãezinhos você vai ter que fazer para poder suprir o seu custo primeiro? Então, qual é a sua margem de contribuição? Então, tem algumas questões de análise financeira que tem muito curso hoje disponível na internet, aqui no Brasil. Até gratuitos, não? Gratuito, o Sebrae oferece essa mentoria gratuitamente, porque é uma questão de calibrar. Não tem fórmula, não existe regra, porque conforme a cidade que você está é um valor, conforme o tipo de demanda é outro, né? E aí eu já vi pessoas que fazem design de sobrancelha, porque ela se tornou uma influencer no Instagram, que cobra R$12 mil. R$12 mil. Aí a entrevistada perguntava, como que você conseguiu? Porque o meu preço hoje é esse, então quem quiser fazer comigo vai pagar. Mas quanto que ela teve que ter 30 milhões de seguidores no Instagram para chegar nesse ponto? Quanto que ela gastou para chegar nesse ponto? Então, não é onde o outro está que eu posso me comparar, mas qual é o trajeto que eu posso fazer para chegar a tanto, né? Então, é isso, a gente vai tentando, vai por tentativa e erro, de novo, pequenas apostas, começando pequeno, avaliando aquilo ali, vendo a sua capacidade produtiva e de horas, né, naquilo que você precisa, trazendo esse equilíbrio que é intuitivo. Intuitivo. Acredite na sua intuição. Nós temos isso na nossa veia, porque nós já temos muitos ancestrais que já foram vendedores e mascates lá das Arábias, né? Isso é muito antigo mesmo e está no nosso DNA, que alguém foi. Né? Não sei quem que foi, mas eu tive alguém que foi. Né? Eu tive algum antepassado que foi. Isso traz para a gente. E aí buscar apoio, sim, de profissionais capacitados que possam te apoiar, e isso o Sebrae faz gratuitamente, gente. Então, se você está começando, mas o Sebrae é só para quem é de baixa renda, não, ele atende a todos os profissionais, inclusive a quem está acima dos 50 anos, né? Então, não negue os apoios que você tem na sua comunidade, né? Para que poder se amparar, ou se vai buscar, eu quero uma coisa maior, tem gente que vai fazer MBA de finanças, não precisa tanto, não precisa ter um canhão para matar uma mosca, né? Isso daí é passível da gente buscar ter, e assim, se você não tem controle financeiro, delegue para quem tenha, delegue para alguém muito pão duro que vai segurar a onda, que vai dizer não tem, porque também, principalmente, aí vale complementariedade de sociedade, né, Felipe? Ótimo, isso. Busca uma complementariedade na sua sociedade de uma habilidade que você não tenha e vá buscar alguém que te complemente nisso, e respeite, né? Porque é onde vai trazer a lucratividade, né? Então, isso também é um ponto de aprendizado permanente. Melhor comer filé mignon acompanhado de um bom amigo do que comer sopa de osso sozinho, né? Sozinho, exatamente. Não, e buscar complementariedades, né? Buscar perfis que sejam complementares, buscar dentro do seu estilo aquilo que você precisa. Então, às vezes, você é um excelente profissional, sabe executar muito bem, mas não sabe vender.
Uhum. Então, quem que vai fazer isso? Né? Então, a sociedade também nos permite ampliar essa visão, né, de complementariedade. Nem todo mundo tem perfil para empreender. A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Tem gente que realmente não tem perfil para empreender, mas pode ser um profissional independente que, de certa maneira, atende a determinadas demandas, construir uma reputação, construir uma rede de relacionamentos e pode não ser um empreendedor, mas pode ser um trabalhador individual que presta serviços on demand. Isso daí é uma das coisas que a gente também menciona. Empreender, conforme você falou, não é para todo mundo. E uma das coisas que também a gente vê aí, principalmente nesse ambiente, é que as pessoas que estão acostumadas com o escritório e ficar atrás do computador, esquecem que quando são donas do próprio negócio, tem que comprar um bom sapato, confortável, porque tem que andar muito, tem que gastar muita sola de sapato para exatamente construir essa rede de relacionamentos que muitas vezes pode ser diferente da rede de relacionamentos que tinha até aquele momento em que estava amparado pela rede de relacionamentos da empresa. Tem que construir agora a sua própria rede de relacionamentos. Isso daí é uma coisa que é mais tranquilo para as pessoas trabalharem no seu dia a dia como empreendedor, principalmente acima dos 50 anos ou quando já está aposentado, ou é uma coisa que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em relação a recomeçar nessa vida de caixeiro viajante ou vendedor de porta em porta? Felipe, eu hoje acho, e eu trabalho assim, eu acho hoje que a gente tem que criar uma boa rede de network digital, né? Todo o meu trabalho, eu nunca fiz uma visita numa empresa. Ok. Eu trabalho eu tenho hoje um sapato digital. Totalmente digital. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho um site muito bem estruturado, eu trabalho com uma plataforma de envios de e-mails que não é gratuita, eu pago aquilo ali, eu gero acesso pelo meu site, eu crio conteúdo toda semana, eu mando um artigo que vai para essa minha base de leads, que são e-mails muito qualificados, né? Então, as pessoas já recebem, eu sei quem que abriu, quem que não abriu, quem que se deletou, eu acompanho tudo isso, e isso assim já tem mais de 15 anos, né? Eu vim de Florianópolis para São Paulo com essa minha base de contatos, né? Então, hoje tem muitos formatos que você não... Então, eu vou a eventos, raramente, assim, quando é uma coisa muito legal, mas não sinto muita falta disso, assim, até. Eu tenho muito organizado quem eu preciso fazer contato, eu marco café virtual, minha agenda é lotada, mas eu estou cheia de café virtual ali. Intencionalmente, a cada 3 meses eu procuro alguém que eu não falo há muito tempo, pergunto como é que está, né? Esse contato comigo foi um almoço que eu tive com o Egea, né? Então, como é que tá? Então, assim, isso é muito bacana, porque daí a gente não incomoda as pessoas, você ganha muito tempo, então... Eu moro em São Paulo, qualquer deslocamento aqui é um período da manhã, um período da tarde. E se eu faço café virtual de 45 minutos cada, eu posso fazer 4 num período. Então, isso também ganha muito em assertividade, né? Faço parte de grupos intencionais da minha profissão. Então, eu participo de 4 ou 5 grupos de consultores que a gente está trocando ideia, e é só profissional, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Ali é só coisas muito extremamente profissionais que a gente deleta aquilo ali, e trabalho firme no LinkedIn, né? Intencionalmente eu trabalho no LinkedIn, fazendo conexões, convidando pessoas, me apresentando ali dentro, trazendo conteúdo uma vez por semana. No meu caso, funciona. No meu caso, funciona. Agora, claro, quem é vendedor de um produto físico, que tem que mostrar, a situação já é outra, né? Quem tem uma cafeteria vai ter que fazer eventos promocionais. Quem tem uma loja vai ter que fazer, talvez, um desfile, alguma coisa assim para poder chamar. Então, conforme o tipo de trabalho, tem variações aí muito, muito, muito grandes até. Então, assim, eu sou meio calada, sou meio tímida, parece que não, né?
Mas eu gosto muito do meu canto, gente. Eu adoro trabalhar em home office. Todo mundo que trabalha comigo é remoto. Eu adoro, eu não sei como é que pode não aceitar o trabalho em home office, sabe? Porque, não sei, eu me dei muito bem. Há mais de 15 anos, muito antes da pandemia, eu já tinha meu escritório em casa, né? Mas sou disciplinada, né? Então, isso também traz, assim, uma vantagem muito grande, né? Mas, enfim. Eu adoro o contrário, eu do home office, eu não sinto saudade nenhuma do período de home office, infelizmente, até por causa da pandemia, mas eu sinto sim saudade de ir para o escritório, encontrar as pessoas, sair para almoçar e Aham. conversar, e aquela troca, aquela interação, olho no olho, mas uma coisa não exclui a outra, né? Tudo é possível. E aí, Mas a gente pode eu- marcar almoço igual, eu também marco almoço lá com os consultores, com a turma. é Gente, ótimo. pode ser, daí a gente define o dia, define o local, faz uma enquete dentro do grupo do WhatsApp, vai quem pode. Né? Isso. Não, não, gente, é um dia tal, o horário tal, o restaurante tal. É Vai lindo. quem pode. Pronto, semana que vem vai ter outro. Então, pronto. Então, eu acho isso, contato com os amigos e esse contato pessoal, nada substitui. Né? Eu Sim, acho que isso é muito sim. importante naquilo que é da sua habilidade, né? Da sua Tem que ter esse calorzinho, esse abraço, É, esse aperto de mão. Mas, enfim, chegando aqui numa questão que eu gostaria de buscar um pouco pela tua memória afetiva, tem algum caso real que você possa compartilhar conosco, positivo, ou que não tenha sido tão positivo assim, mas que traz para você um grande aprendizado nessa tua jornada de consultora, de mentora, de empreendedorismo e inovação? no meu caso pessoal, Ou qualquer outro caso de tá. terceiros? Não, gente, assim, eu muito cedo comecei a empreender, né? Eu trabalhei numa empresa do setor elétrico em Florianópolis por 17 anos, assim, mas eu era uma irrequieta ali, né? Eu não tinha perfil. Eu já era intraempreendedora ali, uma empresa que tinha 90% de homens, a maioria engenheiros, eu ali no meio gritando. E quando a empresa veio com um plano de demissão, em 92 eu pedi demissão e comecei a empreender. Não é uma vida fácil, Felipe, eu não tenho uma vida tranquila. Uhum. Eu trabalho porque eu preciso estar ativa, não é só porque a oba-oba ele é feliz. Não, eu realmente trabalho porque eu preciso trabalhar, né? Então, mas é um processo de busca constante na minha vida, de trazer, compreender o momento, trazer essa resiliência e se aperfeiçoar, né? Eu não saberia fazer de outra maneira. Eu tenho um perfil que trabalho muito, né? Eu tenho uma irmã que diz que eu nunca tiro férias, porque eu mesmo de férias, se eu for a Portugal, eu vou inventar um congresso para participar, né? Então, Vamos junto. quando é que é o Web Summit? Então eu vou a Portugal, sabe? Nesse nível, assim. Tem que ir ao Rio, quando é que tem um evento bom para ir? Então, estou sempre trazendo isso. Mas eu vejo que a esperança equilibrista, vamos chamar Elis Regina aqui e Aldir Blanc para falar para a gente, essa esperança equilibrista é um processo de longevidade muito grande que eu tenho. Então, eu recomendo para quem tem esse processo de resiliência que sabe segurar a barra. Eu já ajudei muitas pessoas a fazerem mudança de carreira, publicitárias, que se tornaram advogadas, mas tem que ter um preparo. Né? Essa pessoa, inclusive está no meu site o depoimento dela, ela teve que fazer um curso de direito, ela teve que ter uma carteira da OAB. Uhum. Então, eu digo assim, como é que é o seu movimento? Ela precisou esperar 5 para poder fazer aquilo ali. Eu tenho uma outra amiga minha, que a Denise, que também está no meu site, o depoimento dela, que a gente ajudou a fazer a transição de carreira. Ela era também publicitária, ela hoje é personal organizer. Ela trabalha arrumando a casa, felicíssima em comprar caixas de acrílico e organizadores para dentro dos armários. Mas ela precisou se preparar. Então, ela fez 1 ano de curso, viajando. Então, eu sempre digo, quem tem a oportunidade de ter uma reserva financeira para fazer essa mudança é muito importante. Então, negocie prazo com você. Não saia de afogadilho fazendo porque a coisa vai dar errada mesmo. Né? E outra coisa, quando a gente começa a empreender, quando sai do meio de uma CLT, a gente empobrece, pessoal. A gente empobrece porque já não tem 13º, não tem férias remuneradas, não tem mais a bonificação.
Então, entender que também o nosso padrão, em tese, cai um pouco, também é uma compreensão do momento que se vive. Então, eu preciso entender que eu não tenho dinheiro para tudo que eu queria, que não, o meu cartão de crédito não pode ser a navalha. Ele tenho que monitorar. Eu tenho que ter um controle financeiro maior. E esse é o grande aprendizado, né, Felipe? Porque quando a gente está ali, vai tirar férias, vem bonificação, vem 13º, vem isso, vamos para onde a gente quiser, daqui a pouco, não tem mais isso. Então, assim, eu posso dizer para ti, assim, que eu não me considero um caso de sucesso. Eu digo assim, eu fracassei em muitos aspectos, eu errei em tantos outros, mas eu quero corrigir ainda, eu não desisti, sabe? Então, pessoas dizem, por que tu não para? Porque eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. E não importa a idade que terá, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então, por que tu continua? Porque eu ainda não cheguei, gente. A definição de sucesso é individual. Eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo essa semana e tinha uma menina que disse assim, não é tão menina, mas eu parei, saí de uma grande corporação porque eu engravidei, queria ter minha filha e hoje eu trabalho em casa num pequeno negócio e eu queria saber para ti o que é sucesso. Eu falei, se tu chega no final do dia realizada, que tu estás levando a tua filha na escola, buscando pessoalmente, trazendo para um almoço em família, e ainda assim tu executa uma atividade profissional, tu és um grande sucesso. Não é comparar com os outros. Então, a medida do sucesso para nós que começamos a empreender em qualquer idade da vida é a nossa medida de sucesso. O que é que você queria com aquilo ali? Né? Aonde que você quer chegar? E meus amigos não se conformam, Felipe. Eu já devia parar. Eu digo, gente, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. E tudo bem, não sei onde eu vou parar. Continue. Eu estou achando isso ótimo. Porque eu acho que também isso pode mostrar que não é tudo certo, não é tudo perfeito, não, pessoal. Não é perfeito, tem dias que dá tudo errado. E a gente resiste, vai lá e refaz a lista, refaz o checklist, refaz o planejamento. Não deu certo com esse cliente, mas onde é que eu vou? Quem é o próximo cliente? Onde é que ele está? Pega um software que capta leads, né? E assim a gente vai formando a base, né? Esse artigo aqui não bombou, qual é o artigo que está bombando? Qual foi o depoimento que deu certo? Bora gravar podcast, né? Bora gravar webinário, live, o que tiver que ser, porque a gente, no fundo, é isso que a vida leva, né? Eu não sei onde que vai parar, mas eu não sei se eu vou chegar numa linha de chegada, sabe? Se eu vou ter uma linha de, cheguei, não sei. Pelo meu temperamento, eu acho que não vai ter isso, não. Como dizem os filósofos, a gente só sabe se foi feliz no último momento da vida, né? Até lá a gente não tem essa dimensão. E muitas vezes a gente tem essas medidas de sucesso parametrizadas pelo outro, quando na verdade é uma medida tão falsa e superficial que a gente deve criar nossas próprias, como você mesmo mencionou, a questão do uso do nosso tempo, né? De fazer da nossa agenda em benefício próprio, né? Em coisas que nos dão prazer, satisfação, generosidade, que nos dão retorno, que gratificam a gente enquanto ser humano. É isso daí que a gente, depois de um certo tempo, a gente quer dedicar o nosso tempo. E falando de tempo, da tua gestão de tempo, eu sei que você tem outros compromissos, eu já te ocupei bastante, mas eu queria saber, você mencionou um livro do Peter Sims, e se tem outras bibliografias, links, filmes, músicas, o que a Guta recomenda para os nossos empreendedores? Depende do momento da pessoa. Eu tenho no meu site uma aba chamada Publicações e todos os livros que estão aqui atrás, eles estão ali dentro. Qual é o site? É www.mariaaugusta.com.br e ali tem publicações e ali tem tudo, gente. Ali tá, eu compartilho tudo. Meu propósito é compartilhar. Que legal. Então, ao invés de ficar mandando lista de bibliografia, ali você pode, inclusive, selecionar por assunto. Eu quero empreendedorismo, eu quero inovação, eu quero cultura organizacional, vai aparecer ali e já cai direto até na Amazon. Aí já está lá pronto. Que delícia, pronto. Isso é ótimo e prático. A gestão do tempo levada em todos os momentos da sua vida. Trabalhou para isso, né? E para a gente terminar esse tempo tão prazeroso conosco, a tua conclusão, as dicas práticas, as lições pessoais, o que você gostaria de deixar como mensagem desse
dessa tua jornada de sucesso, sim, dessa tua garra que fez você chegar até onde você chegou e que tem ajudado tantas pessoas aí ao longo desse processo. Primeiro, Felipe, é que agora ninguém... Então, descubra-se como um ser integral, né? Então, o que é que te faz acordar feliz todo dia? Ali está a tua essência. Então, o que eu diria é o seguinte: busque a sua essência, aprenda a dizer não e não negocie a sua felicidade. A gente não vai ter muito mais tempo. Então, esse é o recado que eu dou, né? O que é que te faz feliz? Onde que você te pega cantando sem mais nem porquê? Né? Eu gosto muito dessa música que a Bethânia canta, né? Aonde que tu te pega cantando sem mais nem porquê? Então, é um processo de observação das singelezas da vida. Daqui a pouco você pode ser uma exímia chefe de cozinha. Não sei o que você vai se descobrir, mas tudo é importante. Todos os aspectos da nossa vida são importantes. E o mais importante é a nossa felicidade. Essa não tem negociação. Olha, depois dessa mensagem final, o que eu posso desejar a todos que estão nos ouvindo é: empreendam, nem que seja para sua própria felicidade, para buscar aí uma realização de um sonho, mas principalmente não tenham medo. Empreender não tem idade, não tem limites. E, Guta, foi um prazer enorme estar com você aqui. Agradeço imensamente a tua generosidade de tempo, de atenção, de simpatia em compartilhar com a gente um pouco dessa tua experiência e que seja continuadamente um sucesso crescente na busca daquilo que você está buscando. E quando encontrar, volta para compartilhar com a gente. Muito obrigado a todos e não saia do Tábula Rasa Sênior sem curtir, sem se inscrever no canal. A gente precisa tornar esse movimento ainda maior, porque, como a Guta falou, quanto maior o nosso relacionamento, maior a nossa rede de contatos, mais barulho, mais ruído a gente faz e mais atenção a gente chama para o envelhecimento ativo e para a aposentadoria voluntária. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, Felipe. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.